Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma videoaula de caso comentado, caso meu do consultório, de avaliação ultrassonográfica de paciente com queixa de doença reumática, de doença articular. Eu vou passar aqui alguns slides para que você acompanhe. Então, uma paciente que veio com queixa de quadro de dor articular, principalmente em mãos e punhos. Então resolvemos proceder, né, investigação clínica dessa paciente e também investigação por meio de exames complementares, dentre eles a avaliação por ultrassonografia das mãos e dos punhos dessa paciente. Eu vou passar aqui os slides então, para que você acompanhe. Se você ainda não me conhece, não é meu aluno, eu sou o Dr. Leonardo Schmidt, sou reumatologista e já atuo com ultrassom reumatológico aqui na minha rotina já desde 2011. Muito bem, vamos ao caso então. A paciente feminina de 59 anos, costureira, no atual momento estava afastada do trabalho devido à própria sintomatologia, às próprias sintomatologias dela, de dor e edema nas mãos. Ela veio com histórico de artralgias, também associado a edema, com rigidez matinal, principalmente em mãos, punhos e pés, desde meados do ano de 2022, mais ou menos aí 8 meses de evolução, quase um ano de evolução. Rigidez acima de 1 hora de duração, que chama atenção para nós reumatologistas, quando essa rigidez, essa queixa, principalmente após repouso ou após períodos da manhã, passa de 1 hora, é uma rigidez importante que consideramos. Não tinha nenhum outro sinal, sintoma referido em outros órgãos. Um histórico familiar do pai, ela relatou que o pai dela tinha artrite, já falecido, mas tinha artrite, não especificou qual o tipo de artrite. E outro dado interessante, importante na história dela, que era tabagista desde os 15 anos de idade, ela está agora atualmente com 59, de aproximadamente um maço de cigarro ao dia. No exame físico realmente tinha dor, a palpação, um aparente edema também em punhos, metacarpofalangianas e interfalangianas proximais. Ela trouxe alguns exames laboratoriais já, isso é muito comum na reumatologia, o paciente já vem com alguns exames solicitados por clínicos, né, outros médicos ou às vezes ortopedistas que atendem inicialmente esses pacientes. Exame do começo do ano, agora 2023, com aumento do VHS, a proteína C reativa alterada também, então as provas inflamatórias, um fator reumatoide positivo e o anti-CCP também já solicitado pelo médico anterior, com valores altos também, valores positivos. Aqui o valor de corte de referência era 7, então um valor acima de 3 vezes aí o valor de referência. Também são dados importantes para a gente na nossa investigação. Solicitamos exames também para ela, mais exames complementares para complementar esses exames iniciais. Persistia, né, com as provas inflamatórias alteradas, principalmente o PCR, que o VHS aqui para a faixa etária dela não estava assim, está praticamente normal. A gente sabe que o VHS aumenta o valor de referência dele conforme a faixa etária dos pacientes. Então aqui para quase 60 anos de idade, 32 ali no caso do paciente mulher, está normal. A gente usa uma regra como se fosse a idade mais 10 divididos por 2 para saber a normalidade do VHS, no caso de mulheres, e de homens a idade dividido por 2. É uma regrinha que a gente encontra na literatura. Então aqui esse VHS não me preocupava, mas sim o PCR alterado. Ela tinha esses marcadores de anticorpos, tanto fator reumatoide quanto anti-CCP. Como eram exames recentes, eu não repeti esses exames. Exames gerais, assim, nada que chamasse muita atenção. Função renal, hepática normal, vitamina D um pouco abaixo do ideal. E a gente também sempre solicita provas sorológicas de hepatite B, C, anti-HIV, já pensando em terapias imunossupressoras nesses casos de suspeita de artrite reumatoide. Fizemos também densitometria óssea nela devido a fatores de risco, como já pós-menopausa, tabagismo de longa data, um quadro de suspeita forte de artrite reumatoide. A densitometria de fato mostrou osteoporose, principalmente aqui na região do colo de fêmur, que foi o número mais inferior que
deu o diagnóstico dela de osteoporose. Lembrando que a gente sempre dá o diagnóstico global do paciente, nunca se é só da coluna, se é só do colo, se é só do fêmur total ou do antebraço. Então o valor menor aqui é o que vale para dar o diagnóstico, e ela de fato aqui no colo do fêmur, que é um sítio válido para diagnóstico de osteoporose. Na densitometria ela chegou a 2,5 negativo. Quando extrapola isso, abaixo de 2,5, né, valores negativos, menos 2,6, menos 2,7, enfim, aí já é diagnóstico de osteoporose. Fizemos também a avaliação de fraturas vertebrais, ao qual deu normal, ela não tinha nenhuma fratura vertebral pelo VFA. E a realização do exame de ultrassonografia dessa paciente, agendamos para realizar esse exame. Já logo de cara a gente via que ela tinha uma sinovite na articulação do punho, recessos radiocarpal e intercarpal, uma sinovite importante, aqui um grau 3 de sinovite pela escala de Sims, e também pelo Power Doppler um grau 3, porque assim aparentemente ultrapassa 50% dessa área sinovial, então classificamos como um grau 3. Aqui a imagem na escala de cinza, mostrando esses recessos radiocarpal e intercarpal, com uma sinovite importante. A gente costuma fazer movimentos de compressão também aqui para diferenciar derrame de sinovite, então a gente reparou que realmente era uma sinovite bem importante, grau 3, ali tanto no Power Doppler quanto na escala de cinza, nesses recessos radiocarpal e intercarpal. Na segunda metacarpofalangiana, eu trouxe aqui algumas imagens mais alteradas do exame dela. Fizemos o protocolo S10 nela, bilateral, mas a mão direita é onde tinha mais alterações. A gente também reparou aqui na face dorsal dessa segunda metacarpofalangiana que ela tinha essa hipertrofia aqui nessa região dorsal, e também edema ao redor, um pouquinho do espessamento do tendão extensor, ali do aparelho extensor tendíneo. Então uma paratendinite aqui nessa imagem azulzinha aqui, ó. Então, além da sinovite, uma paratendinite, que também é outro achado comum na artrite reumatoide e em outras artropatias inflamatórias, como a artrite psoriásica também. Então a gente classificou essa sinovite aqui, também paratendinite, essa sinovite como um grau 2, conforme o Euler Omeract. A gente classifica isso, né, imaginando que tem uma linha ligando essas duas superfícies ósseas da metacarpofalangiana. Então, como aqui nessa imagem, a sinovite extrapolava essa linha imaginária, porém com a superfície mais superior, ou reta ou côncava, como estava aqui nessa imagem, ó. Então a superfície estava côncava. Então aqui é um grau 2 de classificação de sinovite. Se eu estivesse abaixo dessa linha imaginária aqui, seria um grau 1. Aqui é um grau 2, e pelo Doppler, a gente já vai mostrar na sequência, ela tinha um grau 3, porque acima de 50% da área sinovial estava comprometida aqui com sinais ao Doppler. Também na área de paratendinite a gente também tinha alguns sinais ao Doppler. Aqui são vasos, cuidar para não confundir. Aqui na região do subcutâneo é comum a gente ter vasinhos sanguíneos, e o Power Doppler acaba sendo detectado também nessa parte de tecido de pele subcutâneo. Um cuidado que eu chamo a atenção, sempre oriento os alunos, é não realizar movimentos de compressão excessiva. Aqui eu fiz propositalmente uma compressão aumentada dessa articulação. Note aqui que o Doppler, mesmo sendo grau 3, se a gente aperta o transdutor demais, e aqui uma compressão que não é muito intensa não, uma compressão relativamente leve, que realizamos aqui, ó. Então bastante gel ali sempre, e aqui eu fiz propositalmente uma compressão. Repare que todos os sinais desapareceram aqui. Então um cuidado especial, esse cuidado deve ser tomado para não realizar esse tipo de compressão, para a gente não subestimar o valor do Power Doppler aqui nesses casos, principalmente em articulações pequenas, nas interfalangianas proximais, ou como esse caso aqui, em metacarpofalangiana. Então nunca comprimir, sempre deixar uma camada boa de gel ali por cima e não realizar compressão. O transdutor deve praticamente levitar ali sobre a pele. Aqui estaria certa a imagem, ó, mas aqui eu fiz uma compressão excessiva e todos os sinais praticamente sumiram aqui. Então, tomar cuidado na hora de realizar esses movimentos de compressão. E quando é que a gente faz esses movimentos? Justamente para avaliar a hipertrofia sinovial e derrame.
o derrame ele é compressível, é deslocável, e a hipertrofia não, ela é pouco compressível e não é deslocável. Daí a gente vai fazer na escala de cinza esses testes de compressão, mas quando for realizar o exame com o Power Doppler, tomar muito cuidado para não realizar muita pressão. E ali, como a gente mostrou aqui, a gente tinha uma imagem acima de sinais ao Doppler mais do que metade da área sinovial, praticamente toda a área cometida. Então, é o grau 3 de sinovite pelo Power Doppler. Então, ficou grau 2 pela escala de cinza e grau 3 aqui pelo Power Doppler. Ainda nessa mesma mão do paciente, nessa mesma segunda metacarpofalangiana, na avaliação radial um corte radial que a gente faz dessa segunda metacarpofalangiana, notamos essa presença dessa pequena erosão óssea. Então, uma erosão superficial óssea aqui. E é importante avaliar essa erosão em 2 planos, tanto no longitudinal quanto no transversal. Realmente eu tinha essa área de descontinuidade óssea, da superfície óssea, então a gente classifica isso como uma erosão real. Então a gente pode até medir isso. Então no longitudinal eu fiz uma medida, no transversal também. Então você sempre avaliar nesses 2 planos para confirmar a existência dessa erosão. E essa articulação é muito comum, né, nessa área, nesse corte radial, a gente encontrar erosão óssea. Então, a paciente já com erosão, além daqueles altos títulos de anticorpos, fator reumatoide, anti-CCP e doença erosiva, com sinais ao Doppler bem intensos ali, tanto no punho quanto nessa metacarpofalangiana, é uma artrite reumatoide em atividade, a gente pode dizer. Na segunda intrafalangiana proximal dela, ela também tinha uma sinovite com Power Doppler grau 3, a sinovite grau 2, aqui ainda nessa face dorsal da segunda interfalangiana proximal. Na face volar do segundo dedo, a gente via que também tinha uma sinovite volar da metacarpofalangiana, e o que chamava atenção aqui era o tendão, né, o aparelho, os tendões flexores, né, o aparelho flexor tendíneo, mostrando essa imagem hipoecogênica, praticamente anecoica, envolvendo esse aparelho flexor tendíneo, uma tenossinovite, então, desse aparelho flexor tendíneo aqui no segundo dedo. Em praticamente toda a extensão do dedo aqui na topografia da interfalangiana proximal, também sinovite dessa interfalangiana proximal, com a tenossinovite do aparelho flexor e múltiplos sinais ao Power Doppler. Aqui classificamos como um grau moderado, ou grau 2 ao Power Doppler. Existe essa classificação semelhante ao que a gente tem de sinovite também para tenossinovite. Ok? A primeira metacarpofalangiana também tinha sinais inflamatórios, tinha uma sinovite também, com grau 2 na escala de cinza, muito semelhante àquela segunda metacarpofalangiana, só que aqui é o Power Doppler, um grau 2 também. Então, aqui é quando a gente tem um acometimento de até metade da área sinovial, então Power Doppler grau 2 e uma sinovite também grau 2 em escala de cinza da primeira metacarpofalangiana do polegar. Na face volar a gente também detectou uma tenossinovite do flexor radial do carpo, né, que é um tendão que fica bem nessa região aqui, passando aqui por cima do escafoide, e também uma sinovite do rádio com o próprio escafoide vista aqui pela região palmar, pela região volar. Então tinha essa sinovite, acabou não tendo sinais ao Power Doppler, nem na tenossinovite, nem aqui na sinovite. E essa tenossinovite aí que é comum a gente encontrar em artrite reumatoide também do flexor radial do carpo. Então como é que ficou o laudo dessa paciente? Esse aqui é um modelo de laudo que utilizo na clínica para avaliação de mãos e punhos, tanto pelo protocolo S7, onde a gente avalia a mão e punho dominante sintomaticamente, com o pé dominante sintomaticamente. Avaliamos 7 articulações nesse caso, 5 na mão e no punho, né, os recessos de punho, né, radiocarpal, intercarpal, e a segunda e a terceira metacarpofalangianas, e segunda e terceira interfalangianas proximais, e no caso do S7 no pé, a gente avalia a segunda e a quinta metatarsofalangianas. Temos todos esses modelos de laudos normais lá no nosso na plataforma do curso, no módulo de modelo de laudos. E quando a gente faz o S10, a gente faz somente a avaliação de mãos e punhos bilateral,
que foi o caso aqui que fizemos essa paciente. Então, eu trouxe só a parte da mão direita, que é onde a gente tinha mais achados. Nesse caso dessa paciente, ela tinha outros achados muito semelhantes na mão esquerda também, em menor intensidade, mas, para não ficar redundante, eu trouxe mais essa mão direita com o punho direito. Então, a gente descreve aqui, coloca tudo que a gente viu naquelas imagens ali, na parte de descrição desse laudo. Então, a sinovite radiocarpal intercarpal grau 3, com Power Doppler grau 3 também, a tenossinovite do flexor radial do carpo. O nervo mediano dela não mostrei ali, mas estava normal, em 7 milímetros quadrados. Na segunda metacarpofalangiana, então, ela tinha sinovite tanto dorsal quanto volar, grau 2, com Power Doppler grau 3 na região dorsal. E aquela erosão óssea na segunda metacarpofalangiana na face radial. E também a paratendinite do aparelho extensor, que nós vimos lá naquelas primeiras imagens. Na terceira metacarpofalangiana ela não tinha nada alterado, por isso que eu nem trouxe a imagem. E na segunda interfalangiana proximal ela tinha então uma sinovite tanto dorsal quanto volar, grau 2, e na região dorsal tinha uma captação aumentada de Power Doppler, grau 3. E também a tenossinovite do aparelho flexor volar, que nós vimos também em uma daquelas imagens, afetando praticamente todo o dedo, desde ali da topografia proximal da metacarpofalangiana até a região mais distal à interfalangiana proximal, e também com grau ali 2, que pode ser chamado também de moderado, ou Power Doppler. Na terceira interfalangiana proximal não tinha nada alterado, a gente nem mostrou nas imagens, e também tinha aquela sinovite dorsal na primeira metatarsofalangiana, um grau 2, com Doppler também grau 2. E daí colocamos tudo isso no sumário, sinovite radiocarpal, intercarpal, grau 3, com Doppler grau 3, tenossinovite do flexor radial do carpo, sinovite dorsal e volar da segunda metacarpofalangiana, grau 2, com Power Doppler grau 3 na região dorsal, a erosão na segunda metacarpo radial, a paratendinite do aparelho extensor, a sinovite dorsal e volar da segunda interfalangiana proximal, grau 2, com Doppler grau 3 na região dorsal. Descrevi aqui também a tenossinovite do aparelho flexor volar desse segundo dedo, com grau 2 ou grau moderado de Power Doppler. E também a sinovite dorsal da primeira metacarpofalangiana, aqui saiu errado, primeira metacarpofalangiana, grau 2, e também com positividade grau 2. Então aqui é metacarpofalangiana, não metatarsofalangiana, que era a primeira articulação ali que a gente viu ali no final, a articulação do polegar. Também tinha essa sinovite grau 2 com Doppler também grau 2. Então essa é a descrição que eu costumo fazer do laudo, dos meus pacientes desses protocolos de artrite reumatoide, seja esse protocolo o S10 ou o S7. No caso do S7 a gente teria ainda a avaliação das articulações do pé, da segunda e da quinta metatarsofalangiana, e o S10 são duas avaliações bilaterais de mão e punho, mão e punho direito, mão e punho esquerdo. Eu não trouxe aqui porque ficaria redundante, ela tinha mais achados do lado direito, então eu trouxe isso aqui para ilustrar esse caso aí para você que nos assiste. Então, como conclusão, o diagnóstico essa paciente fechou realmente para artrite reumatoide, uma artrite reumatoide com fatores de mau prognóstico, de pior prognóstico, com fator reumatoide positivo, anti-CCP positivo, doença já erosiva, mesmo essa doença tendo um histórico de menos de 1 ano de evolução. Então chama atenção da gente que é uma doença que tende a ser mais agressiva. Nós já iniciamos o tratamento com a doença com droga modificadora do curso da doença, que a gente chama de DMARD, DMARD sintético. A principal droga é o metotrexato, então entramos com o metotrexato para essa paciente, já entramos com uma dose ali de 15 miligramas, os consensos recomendam entrar com dose de 10 até 15 miligramas, entramos com 15 miligramas, baixa dose de corticoide, prednisolona de 10 miligramas, suplementação de cálcio e vitamina D também, pelo risco de piorar a perda de massa óssea, e para a osteoporose entramos com o denosumab, que é uma terapia que é injetável, que fazemos a cada 6 meses. Como ela tinha fatores de risco, já uma osteoporose definida pela densitometria, optamos por iniciar o denosumab pelos resultados serem muito bons aí nesses casos, tanto para prevenção de perda de massa óssea quanto para tratamento, obviamente, nesse caso específico da osteoporose dessa paciente. Na sequência, a gente vai fazer um acompanhamento dessa paciente, seriado, podemos inclusive usar ultrassom para fazer esse monitoramento sequencial dessa paciente.
para avaliar com uma objetividade melhor a redução dos sinais ao Power Doppler e também da hipertrofia sinovial e fazer o escalonamento de doses de medicamentos. Muito provavelmente essa paciente vai precisar de doses maiores de metotrexato e também possivelmente de associação desses DMARDs sintéticos, né, como leflunomida, por exemplo, ou sulfasalazina ou a própria hidroxicloroquina, terapias com associação. E na não resposta nessas terapias de associação, a gente vai propor também, caso ela não controle, a doença dela não seja controlada, propor também a terapia com imunobiológico na sequência, caso seja necessário nessa paciente em questão. Como ela tem esses fatores de mau prognóstico, é muito provável que essa paciente precise de terapia imunobiológica, seja por anti-TNF-alfa ou algum outro imunobiológico, ou pelas chamadas pequenas moléculas, que são os inibidores de JAK também. Eles entrariam aqui como opções de tratamento nesse caso aí, caso não responda a essa terapia de associação de medicamentos sintéticos. Muito bem, caso você esteja assistindo esse vídeo aqui pelo canal do YouTube, convido você para se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E também, se você ainda não é meu aluno e quiser conhecer mais sobre os meus programas de treinamento, na minha página ultrassomreumato.com.br nós temos nossos programas de treinamento em ultrassonografia reumatológica. E temos o curso, um combo agora de ultrassom, do curso Ultrassom Reumato Híbrido, que consiste em todos os programas online de treinamento, mais 3 dias de prática presencial aqui na minha clínica, aqui na minha cidade, em Toledo, Paraná. Temos também o combo somente online, que é o curso Descomplicando Ultrassom na Reumatologia Online, com todos os bônus, com todo o seu conteúdo, mais o curso de demonstração prática também já incluso aqui. E no híbrido tem todo esse conteúdo aqui, mais a prática presencial. Temos o curso só de demonstração prática, que é onde eu mostro os meus protocolos de ultrassom reumatológico em modelo normal, com gravações feitas por câmeras diferentes, por 3 câmeras diferentes, mais a captura em tempo real das imagens vistas no aparelho de ultrassom, para que o aluno tenha uma experiência como se ele estivesse assistindo realmente um curso presencial aqui comigo, com o modelo normal. Então é só o curso de demonstração prática, lembrando que esse curso está incluso no combo online e também, obviamente, no combo híbrido, que tem tudo que tem no online, mais a possibilidade do aluno agendar a prática presencial aqui em 3 dias. E também meu programa de mentoria, que é um programa de acompanhamento mais individualizado, que consiste também no acompanhamento do aluno em reuniões e encontros online quinzenais que fazemos também com discussão de casos clínicos e todo esse acompanhamento mais de perto, digamos assim, do aluno, para que ele tenha uma evolução mais rápida no seu aprendizado e na implementação da ultrassonografia reumatológica na sua carreira. Ok? Muito bem, eu vou então ficando por aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado aí dessa videoaula, com esse caso comentado. E então nos encontramos aí nas nossas próximas aulas. Um grande abraço, até a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro.